E se a realidade que você chama de verdade não passasse de um reflexo distorcido daquilo que você ainda não ousou despertar? Imagine por um instante que tudo o que você vive não é consequência de escolhas conscientes, mas de uma harmonia oculta, adormecida em você, esperando apenas o momento certo para alinhar cada detalhe da sua existência. E se esse momento não estivesse no futuro, mas já estivesse acontecendo agora, enquanto você escuta estas palavras? Todt Cerutti nos lembra que a vida não é uma linha reta, mas um labirinto de espelhos onde cada pensamento cria uma nova passagem. Você realmente controla para onde caminha? Ou está apenas repetindo ecos de crenças que nunca foram suas? A coerência quântica não é uma promessa distante, é uma força silenciosa que, ao ser tocada, começa a moldar circunstâncias, encontros e até mesmo os obstáculos de forma quase impossível de explicar. Mas, e se você já tivesse sentido isso sem perceber? Há quem diga que a realidade é estática, fria, imutável. Mas pergunte a si mesmo, por que certos sinais parecem se repetir em sua vida como padrões invisíveis? Por que encontros acidentais carregam o peso de uma revelação? E se cada um desses sinais fosse apenas o prelúdio de um despertar muito maior, algo que sua mente racional não consegue medir, mas que sua essência já reconhece? Todt não fala de coincidências, mas de engrenagens ocultas que giram além do olhar humano. O perigo está em ignorar, porque cada vez que você nega esses sinais, a vida empurra mais forte, desorganiza, obriga você a encarar a lacuna que existe entre aquilo que você pensa ser e aquilo que realmente vibra dentro de você. Mas e se essa incoerência não for um erro, mas a senha para algo ainda mais profundo? Se a dor, a confusão e até mesmo as perdas fossem peças indispensáveis para destrancar o mecanismo secreto da coerência quântica? Você está preparado para ouvir o que acontece quando esse mecanismo desperta? Está pronto para descobrir por que, ao alinhar-se com a vibração interna, a própria realidade começa a se reorganizar automaticamente, como se obedecesse a uma lei esquecida, antiga como os deuses. Mas, viva dentro de você, fique atento, porque o que está prestes a ser revelado pode não apenas responder suas perguntas, mas criar novas perguntas que você nunca ousou fazer. Há instantes em que o silêncio do mundo se torna insuportável. Não é apenas a ausência de som, mas uma pressão invisível que faz o coração acelerar sem motivo. É como se algo estivesse tentando falar através do vazio, mas você não consegue traduzir. Todt Cerutti diria que esse é o eco da incoerência, a vibração de uma alma desalinhada da sua própria essência. Você sente, mas não compreende. E esse não entendimento é o que corrói. Você já reparou como a realidade parece resistir quando você tenta controlá-la? Como se cada esforço de forçar um caminho fosse respondido com mais obstáculos, como se o universo estivesse te empurrando para um beco onde você é obrigado a encarar aquilo que evita. Não é azar, não é coincidência. É a própria geometria oculta da coerência quântica tentando se revelar. O problema é que poucos suportam a fricção de serem quebrados para renascerem. E quando tudo ao seu redor parece desmoronar, você se pergunta, será que o erro está fora? Ou será que a fissura já estava em mim? Essa pergunta ecoa como uma lâmina invisível cortando camadas de certeza. A dor que você sente não é punição, mas sintoma. É o aviso de que você está vivendo fragmentado, dividido, incapaz de alinhar pensamento, emoção e ação em um único pulso. Essa divisão cria o caos que você chama de vida. Mas há um momento em que a dor se transforma em portal. Você não percebe de imediato, mas algo começa a se reorganizar em silêncio. Sinais surgem, olhares que se cruzam no instante exato, palavras que chegam como se fossem escritas para você, sincronicidades que parecem brincar com o tempo. Você duvida, chama de acaso, mas Todt sussurra. Nada do que toca sua alma é acaso. O acaso é apenas o disfarce da lei. Talvez você já tenha sentido essa estranha ordem surgindo do caos. Uma ligação inesperada que muda seu dia. Uma decisão impulsiva que abre portas que você nunca teria planejado.
Uma perda que, por mais devastadora que pareça, conduz você ao lugar que realmente precisava estar. Esses movimentos não são acidentais. Eles são o início da coerência, a dança secreta entre o invisível e o palpável. E ainda assim, você resiste, porque dentro de você há medo. Medo de perder o controle, medo de deixar que a vida se mova sem seu comando. O ego grita, exige respostas, quer certezas, mas o mistério não se entrega ao controle, ele se entrega à rendição. O que aconteceria se por um instante você parasse de lutar contra o fluxo e apenas observasse? Você teria coragem de se tornar parte da corrente em vez de tentar nadar contra ela? Toth fala sobre a importância do centro. O centro não é o lugar onde não há dor, mas o lugar onde a dor se transforma em guia. Enquanto você fugir das partes que rejeita em si mesmo, continuará multiplicando incoerência. Mas quando encara de frente aquilo que teme, a vibração muda. O que antes desmoronava começa a se alinhar. O que parecia perda revela-se como ajuste. O que parecia caos revela-se como ordem disfarçada. Você pode sentir isso agora? O leve tremor interno, como se algo dentro de você estivesse prestes a se mover. É quase imperceptível, mas é real. Esse é o prenúncio da coerência quântica despertando. Não é algo que você precisa criar, é algo que já existe, apenas precisa ser lembrado. E essa lembrança dói, porque exige que você abandone o velho roteiro de sobrevivência para se render a uma nova narrativa, a de ser inteiro. Mas quem é você quando está inteiro? Essa é a pergunta que o assusta, porque talvez não seja a pessoa que você sempre acreditou ser. Talvez seja algo muito maior, muito mais perigoso para o mundo que tenta te domesticar. Ser inteiro é ser indomável. É se tornar um ponto de impacto no tecido da realidade, onde cada pensamento reverbera, cada gesto cria ondas, cada emoção se materializa. É ser criador. E nesse instante, o universo observa. Ele aguarda. Ele responde não ao que você diz querer, mas ao que você vibra em silêncio. Você já percebeu isso? Já notou como a vida ignora suas palavras e obedece ao que você realmente sente? Esse é o segredo que Toth sempre insinuou. A realidade não é guiada pelo discurso, mas pela coerência. E enquanto você permanecer dividido, continuará vivendo um reflexo quebrado. Mas assim que desperta, tudo ao redor desperta com você. Há um instante em que a respiração pesa, não pelo ar que entra ou sai, mas pelo peso invisível daquilo que você nunca nomeou. Essa sensação de que algo está deslocado fora de lugar, como se a própria realidade estivesse rachada, mas a rachadura não está no mundo, está em você. Toth Jehuti ensina que o universo não apresenta falhas, ele apenas reflete a desarmonia da mente que o percebe. Se sua vida parece quebrada, talvez seja porque a vibração que você emite já nasceu em pedaços. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta arrumar o mundo fora, mais ele insiste em se despedaçar dentro. É como tentar colar um espelho quebrado sem olhar para o rosto que o fragmentou. Você se pergunta por que os relacionamentos se repetem como cópias malditas, por que o dinheiro escorre pelas mãos como água, por que o corpo insiste em gritar dores que a medicina não explica. Mas tudo isso é apenas um lembrete. A incoerência interna produz realidades distorcidas, e é aqui que surge a ferida. Você sempre acreditou que controlar a vida seria o suficiente, planejar, calcular, prever. Mas a vida não é um sistema mecânico que responde a ordens. Ela é um organismo vivo, pulsante, que reage ao que você é, não ao que você deseja. E quando o que você é está em conflito com o que você deseja, a vida responde com caos. Esse é o ponto onde muitos desistem, acreditando que foram abandonados. Mas Toth insiste, o caos não é abandono, é convite. Quantas vezes você já tentou fugir desse convite? Distraiu-se com trabalho, com prazeres momentâneos, com silêncios forçados que mascaram a tempestade interna.
Mas o convite sempre retorna, mais forte, mais insistente, porque não se trata de algo externo, mas da sua própria essência exigindo retorno. Você pode se esconder do mundo, mas nunca se esconde de si mesmo. E é justamente esse si mesmo que você teme encarar. Todd fala da coerência como um ponto de fusão. Imagine que dentro de você existem milhares de vozes, algumas clamando por segurança, outras implorando por liberdade, outras ainda aprisionadas em dores antigas que você nunca curou. Essas vozes brigam, se anulam, criam ruídos, e cada ruído se manifesta como realidade fragmentada. O despertar da coerência não silencia essas vozes à força, mas as unifica em uma melodia única. O problema é que para ouvir essa melodia, você precisa atravessar o ruído. O ruído é cruel. Ele se manifesta como ansiedade que aperta o peito, como noites em que o sono não vem, como pensamentos que se repetem em círculos viciosos. Você tenta calar, mas eles gritam mais alto. E se, em vez de lutar, você escutasse? E se dentro do barulho estivesse escondido o código daquilo que você realmente precisa ver? A mente teme, porque sabe que ouvir o ruído é encarar as sombras que evitou durante toda a vida. Mas Todd adverte, só quem encara as sombras conquista a luz verdadeira. Você percebe que há padrões que sempre retornam, pessoas diferentes, mas as mesmas dores, situações novas, mas os mesmos fracassos. Não é destino cego, é a geometria secreta da incoerência repetindo seus desenhos até que você compreenda. Como uma sala de espelhos, a vida devolve incessantemente a imagem que você insiste em não ver. E cada reflexo que você rejeita volta mais forte até que se torne impossível ignorar. Mas há um momento em que algo muda. Um ponto quase invisível em que, cansado de correr em círculos, você se rende. E essa rendição não é derrota, é abertura. É quando você admite que não sabe, que não controla, que não entende. Nesse vazio, algo maior pode entrar. A coerência começa a vibrar quando o ego se cala. É nesse silêncio que você percebe que tudo sempre esteve em movimento, que a vida nunca foi contra você. Ela apenas esperava que você se alinhasse. E quando você se alinha, o mundo responde. As portas que estavam fechadas começam a se abrir sem esforço. Pessoas surgem no momento certo, trazendo exatamente o que você precisava. O corpo começa a se curar em lugares onde a medicina dizia não haver saída. A mente começa a se aquietar, não porque você a controla, mas porque ela encontrou o lugar certo no qual pode repousar. Esse é o poder da coerência. Não é sobre controlar a vida, é sobre entrar no fluxo que já estava escrito desde o início. Mas será que você suporta esse fluxo? Porque viver em coerência é perigoso para aquele que você acreditava ser. É uma ameaça ao personagem que você construiu, às máscaras que o há para sobreviver, às desculpas que justificam suas quedas. Estar em coerência é estar nu diante de si mesmo, sem máscaras, sem mentiras, sem escudos. Muitos recuam nesse ponto, porque preferem a segurança do conhecido, mesmo que doloroso, a vastidão do desconhecido que liberta. E você, até onde está disposto a ir, está pronto para despir-se de tudo o que não é você, apenas para descobrir o que realmente é? Porque é isso que a coerência exige, sacrifício, não de coisas externas, mas das ilusões que você guarda como tesouros. Todd sempre disse, o verdadeiro ouro não é encontrado fora, mas dentro do templo escondido no coração. Mas para abrir as portas desse templo, você precisa deixar cair todas as coroas falsas que carrega. Talvez você já tenha sentido a vibração desse templo, um arrepio inesperado, um silêncio profundo que de repente toma conta de você, um instante de clareza que dura segundos, mas parece conter eternidades. Esses são vislumbres da coerência, sinais de que mesmo em meio ao caos, existe um ponto secreto em que tudo se alinha automaticamente. Você não cria esse ponto, você apenas desperta para ele. E quando desperta, percebe que sempre esteve lá, esperando que você voltasse. E no momento em que você volta, tudo muda. As pessoas não entendem, mas sentem. Seu olhar carrega uma firmeza que não havia antes. Suas palavras ganham peso, não porque são
são mais fortes, mas porque são verdadeiras. Sua presença se torna imã, atraindo circunstâncias que refletem seu estado interno. Você não precisa mais correr atrás da vida, porque a vida começa a correr até você. Esse é o milagre silencioso da coerência quântica. Mas lembre-se, o universo não se dobra às suas vontades, ele se alinha à sua vibração. E a vibração não mente. Você pode sorrir por fora e gritar por dentro, e o universo responderá ao grito. Você pode pedir abundância com palavras, mas vibrar carência em silêncio, e a vida trará mais escassez. A coerência não é um truque, é um estado, e nesse estado a realidade não tem escolha senão obedecer. O que aconteceria se você despertasse agora? Se neste exato momento decidisse parar de lutar contra o que sente, contra o que pensa, contra o que é? O que aconteceria se você simplesmente se alinhasse? Talvez o medo diga que nada mudará, mas o medo mente, porque a cada instante em que você toca o centro, o tecido da realidade começa a se reorganizar ao redor. Você pode não ver de imediato, mas sente, e uma vez sentido, é impossível esquecer. A incoerência é prisão, mas a coerência é libertação. E toda libertação assusta, porque exige que você atravesse os portões daquilo que sempre evitou. Você está disposto? Essa é a pergunta que não cala. Porque o universo já está pronto, a lei já está escrita, o mecanismo já está em movimento. A única variável é você. E nesse ponto o silêncio retorna. Mas não é o mesmo silêncio do início, pesado, sufocante. É um silêncio fértil, que prepara o terreno para a revelação. O tipo de silêncio que antecede a aurora, em que a noite parece interminável, mas o primeiro raio já está prestes a rasgar o horizonte. Você sente isso? É o chamado, não de fora, mas de dentro. E esse chamado não vai esperar para sempre. Há momentos em que você sente que a própria vida o coloca diante de um espelho impossível de quebrar. Não importa para onde fuja, nem quantas vezes tente se reinventar, a imagem sempre retorna. Essa imagem não é o que você mostra ao mundo, mas o que insiste em se esconder no fundo de si. Todt Jehuti sussurra que o universo não se cansa de devolver aquilo que você evita, porque o que você evita é justamente a chave da coerência. Se você tapa os olhos, o reflexo aumenta. Se tapa os ouvidos, o som ecoa mais alto. A lei não para, porque a lei é viva. Você já percebeu como o tempo se distorce nesses momentos? Um minuto diante de uma dor parece uma eternidade. Um encontro aparentemente banal parece carregar a força de muitas vidas. Isso não é ilusão, é a própria trama quântica se mostrando. A coerência, quando se insinua, faz o tempo tremer. O relógio não mede o que está acontecendo, o que mede é a vibração. E se sua vibração está desalinhada, o tempo se torna castigo. Mas quando você desperta para a coerência, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. E o que significa tempo como aliado? Significa que as coisas chegam quando precisam, não quando você exige. Significa que você não perde o que é seu, porque o que é seu já foi tecido antes mesmo de nascer. Significa que ao invés de correr atrás, você começa a andar em sintonia. Mas esse estado exige uma morte silenciosa, a morte do controle. O controle que você acreditava ser poder, mas que era apenas prisão. Quantas vezes você prendeu sua própria vida tentando segurá-la? Quantas oportunidades escaparam porque você insistiu em ditar o ritmo? Todt fala da incoerência como um labirinto. A cada decisão guiada pelo medo, você cria mais corredores, mais paredes, mais becos sem saída. Até que um dia, exausto, você percebe que o labirinto nunca existiu fora. Ele sempre foi interno. A coerência é a saída, mas não como uma porta. É como dissolver as paredes de dentro para fora. De repente, o espaço se abre. De repente, você percebe que sempre esteve livre, mas acreditava estar preso. E acreditar em prisão é o suficiente para viver aprisionado. Mas a pergunta que atormenta é: por que é tão difícil simplesmente alinhar-se? Por que, se tudo já está escrito no interior, você resiste tanto em ouvir? A resposta é dura, porque você tem medo de perder quem acredita ser. A coerência não perdoa ilusões. Ela arranca cada máscara,
cada mentira, cada papel que você representa. E o ser humano se apega às máscaras como se fossem a própria pele. Você já se perguntou o que resta quando todas as máscaras caem? Já ousou imaginar-se sem nenhuma proteção diante de si mesmo? O choque é inevitável. Muitos, ao vislumbrarem o que há por trás, recuam. A incoerência, por mais dolorosa que seja, parece familiar. É como uma prisão confortável, onde você já conhece cada corrente, cada sombra, cada ferida. A liberdade, em contrapartida, assusta. Porque ser livre é também ser responsável pelo que cria. Todd avisa, quando você desperta para a coerência, não há mais desculpas, não há mais culpados externos. Tudo o que acontece é reflexo. Você aguenta carregar essa verdade? E é nesse ponto que a vida testa, não como castigo, mas como confirmação. Os mesmos cenários retornam, mas agora com outro peso. Os mesmos rostos surgem, mas carregam outras verdades. O mesmo sofrimento se insinua, mas com uma pergunta escondida. Você ainda acredita ser vítima ou já entendeu que sempre foi criador? Essa é a encruzilhada onde muitos permanecem presos, rodando em círculos. Mas para os que atravessam, o universo começa a dobrar-se em padrões que desafiam a lógica. Você já viveu uma coincidência tão perfeita que parecia impossível ser apenas acaso? Já sentiu que uma decisão tomada no impulso abriu portas que pareciam preparadas antes mesmo de você chegar? Isso não é magia, não é delírio, é coerência em movimento. É a trama invisível alinhando cada detalhe ao que você vibra. Mas veja bem, não ao que você deseja, ao que você vibra, porque a vibração não mente. A vibração é a verdade nua, mesmo quando você tenta escondê-la sob camadas de palavras e aparências. E então, a realidade começa a se revelar como um palco. Cada pessoa que entra carrega uma mensagem. Cada obstáculo que surge traz um ensinamento oculto. Cada perda, por mais devastadora que seja, abre espaço para algo que não poderia acontecer de outra forma. A coerência é como uma sinfonia que você só consegue ouvir quando para de gritar. O universo sempre tocou a música, mas você estava ocupado demais, tentando impor seu próprio ritmo. Quando se cala, finalmente escuta. O silêncio, nesse ponto, não é vazio, é plenitude. É como se cada batida do coração fosse uma tradução da própria linguagem cósmica. Você sente que não está mais separado, que não há dentro e fora, que não há eu e mundo. Tudo se mistura em uma única respiração. E nesse instante, a realidade não apenas se alinha, ela se curva, ela obedece, ela se reorganiza como um reflexo inevitável da sua nova vibração. Esse é o poder de estar em coerência. Não se trata de mudar o mundo, mas de lembrar que o mundo sempre foi a extensão do que você é. Você pode sentir isso agora? O arrepio que atravessa a pele, o vazio fértil que nasce no peito, a sensação de que há algo escondido atrás das palavras que você ainda não entende? Isso não é sugestão, é reconhecimento. A sua alma já sabe, apenas sua mente resiste. Mas por quanto tempo você ainda vai resistir? Por quanto tempo continuará preso ao que já não serve, quando tudo em você clama por libertação? O risco de não despertar é maior do que você imagina. A incoerência não desaparece sozinha, ela se acumula e o peso se torna insuportável. O corpo começa a falhar, as relações se tornam insustentáveis, os sonhos se transformam em pó, mas isso não é castigo, é consequência. A vida não pune, apenas reflete. E o reflexo se intensifica até que você não tenha escolha além de encarar. Você realmente vai esperar que tudo desabe para se alinhar? Todd diz que o universo sempre dá sinais antes do colapso. Pequenas fissuras que avisam, pequenos empurrões que sugerem mudança. Mas o ser humano ignora até que a fissura se torne abismo. Mas e se você não precisasse esperar o abismo? E se pudesse atravessar agora, quando ainda há chão sob os pés? Você teria coragem de dar esse passo? A coragem não nasce da certeza, mas da entrega. Entregar-se não é desistir, é confiar que há uma ordem maior do que o seu controle. É aceitar que você não precisa saber tudo, que o desconhecido não é inimigo. É saltar sem ver o chão, porque dentro sabe que será sustentado. Esse é o salto da coerência.
Um salto que não depende de provas externas, mas de um reconhecimento interno. Você já sente esse chamado ou ainda está fingindo não ouvir? O mundo lá fora não vai mudar primeiro. Ele vai esperar você mudar por dentro. Essa é a lei imutável. Enquanto você esperar que os outros se ajustem, que a sorte vire, que as circunstâncias melhorem, você continuará preso. Mas no instante em que desperta, algo extraordinário acontece. A realidade responde em cascata. Pessoas, situações, oportunidades, tudo começa a se realinhar, como peças de dominó que estavam apenas esperando o primeiro toque. E esse toque é você. No fundo, você já sabe, sempre soube, apenas resistiu, porque saber exige responsabilidade, e responsabilidade exige coragem. Mas já não há mais tempo para fugir. O universo não espera. A coerência está chamando, e o chamado é agora. A questão é, você vai atender ou vai continuar preso no labirinto que você mesmo construiu? Há um ponto em que o coração começa a latejar como se fosse maior do que o próprio corpo. Não é palpitação comum, não é ansiedade passageira. É como se o coração quisesse romper as grades invisíveis que o aprisionaram por toda a vida. Todt Jehuti ensina que esse latejar é o tambor secreto da coerência chamando. É o som de uma verdade enterrada tentando emergir. Mas a maioria tapa os ouvidos, finge que não sente, porque sabe que escutar esse chamado é o mesmo que renunciar ao velho mundo. O velho mundo é confortável, mesmo na dor. Nele, você conhece os inimigos, as limitações, os medos. É um terreno devastado, mas familiar. A incoerência cria raízes que se entrelaçam às suas memórias, às suas justificativas, ao seu modo de se proteger. Romper com isso exige coragem brutal, porque é como arrancar a própria pele. E ainda assim, você sabe, continuar no velho é morte lenta. Permanecer na incoerência é apodrecer de dentro para fora, enquanto finge estar vivo. E por isso, a vida insiste em rasgar os véus. Ela força rupturas, cria crises, derruba certezas, não porque quer o seu sofrimento, mas porque sem destruição não há espaço para renascimento. Você já percebeu que os maiores despertares vieram após quedas dolorosas? Já notou que foi na perda, na doença, na rejeição, no fracasso que você foi obrigado a olhar para dentro? É cruel, mas necessário, porque sem o colapso você nunca largaria o falso controle que tanto idolatra. Mas há algo que poucos percebem. A coerência não nasce apenas no ápice da dor. Ela já está presente nos detalhes que você ignora, no olhar que atravessa a multidão e toca você sem explicação, no silêncio que de repente traz paz em meio ao caos, no sonho que insiste em se repetir, trazendo mensagens que você finge não entender. Esses são lembretes sutis de que a coerência nunca deixou de existir. Você a perdeu de vista, mas ela jamais se perdeu de você. O problema é que você se acostumou com a mentira. Aprendeu a sorrir quando queria gritar, a concordar quando queria negar, a ficar quando queria ir embora. Cada vez que traiu a si mesmo, a incoerência cresceu. Cada vez que reprimiu uma verdade íntima, a realidade se distorceu, até que chegou ao ponto em que você nem sabia mais quem era, apenas repetia roteiros alheios. Todt chama isso de morte sem sepultura, viver apagado, enquanto a chama interior se apaga pouco a pouco. Mas no fundo, algo sempre resistiu, uma centelha que se recusa a morrer. Você pode enterrá-la sob camadas de medo, de obrigações, de mentiras, mas ela continua acesa. Essa centelha é a semente da coerência. Ela espera pacientemente o momento em que você decidir parar de fugir, e quando esse momento chega, ela explode como fogo no peito. É nesse instante que o universo inteiro começa a se curvar. Não porque você ordena, mas porque você finalmente se torna inteiro. Você já experimentou essa inteireza mesmo que por segundos? Talvez em um abraço em que o tempo pareceu desaparecer, talvez em uma música que arrepiou até os ossos, talvez em uma paisagem que o fez chorar sem motivo. Esses instantes não foram apenas emoção passageira, foram lampejos da coerência se mostrando. Foram lembranças do que significa viver alinhado,
mas você os tratou como exceções, quando na verdade poderiam ser regra. O medo mente, dizendo que viver assim é impossível, que a coerência é privilégio de poucos, que a vida real é feita de luta, dor e sobrevivência. Mas Todd expõe a farsa. A vida real que você viveu até agora não passa de um reflexo quebrado da incoerência. A verdadeira realidade é abundância, sincronia, fluxo. Você apenas esqueceu porque se acostumou ao peso, mas o peso nunca foi natural. O peso sempre foi sinal de que você estava fora de si. E se você pudesse soltar esse peso agora? Se simplesmente abandonasse o personagem, as desculpas, as máscaras, quem você seria? Essa pergunta assusta, porque no fundo, você sabe, seria alguém livre demais para caber nas correntes do mundo. Seria alguém perigoso para as estruturas que se alimentam do seu medo. Seria alguém tão inteiro que não poderia mais ser manipulado. É por isso que a coerência é temida, porque ela devolve o poder que sempre foi seu. Mas a questão é, você está disposto a pagar o preço? Porque a coerência não se instala sem custo. O custo é abandonar as zonas seguras, é desapegar das pessoas que não vibram mais como você, é aceitar perdas que parecem injustas, mas são libertações. É soltar tudo o que não ressoa, mesmo que doa. Esse é o caminho do iniciado. E Todd avisa, quem não aceita o custo permanece girando em ciclos intermináveis de incoerência. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros? Por que atrai o mesmo tipo de relação? Porque sempre volta ao mesmo vazio, por mais que conquiste coisas novas. Não é azar, não é destino cruel, é apenas incoerência em ação. Enquanto você não se alinha, a vida repete o enigma até que você entenda. E quanto mais resiste, mais doloroso fica. A vida não se cansa porque a lei não falha. Você pode adiar, mas nunca escapar. E nesse ponto surge a encruzilhada. De um lado, continuar na prisão familiar da incoerência, repetindo dores conhecidas. Do outro, atravessar o desconhecido da coerência, que exige entrega total. O que você escolhe? A maioria prefere a prisão, porque nela já sabe o que esperar. Mas você não estaria aqui ouvindo estas palavras se fosse como a maioria. Algo em você sabe que já não há retorno. Algo em você já escolheu, mesmo que ainda tema assumir. E é exatamente esse algo que Todd chama de o olho que desperta. Não é o olho físico, mas o olho interior que enxerga além da ilusão. Esse olho percebe que o mundo não é sólido, que a realidade é maleável, que cada pensamento é semente. Esse olho entende que o universo responde em tempo real, como um espelho vivo, mas só enxerga quem ousa abrir. Você já ousou abrir? Já permitiu se ver além do óbvio, além do que todos repetem? A coerência é o segredo que transforma observadores em criadores. Enquanto você observa passivamente, a vida o arrasta. Mas quando desperta para a coerência, cada gesto se torna ato criador. Você não apenas reage, você provoca. Não apenas espera, você manifesta. Esse é o verdadeiro poder oculto. E é por isso que foi escondido de você. Porque um ser humano coerente não pode ser dominado. Ele se torna fonte. E fonte não pede, fonte transborda. E nesse transbordar algo mágico acontece. Você deixa de buscar sinais fora e se torna o próprio sinal. Sua vida começa a inspirar sem esforço. Sua presença começa a mover os outros. Sua coerência começa a contagiar. Porque a coerência não é individual, ela é coletiva. Quando um desperta, muitos ao redor despertam também. E é assim que o universo se reorganiza em cascata, como ondas que se expandem sem limite. Mas lembre-se, tudo começa dentro. Não há atalhos, não há fórmulas prontas. A coerência não se compra, não se simula, não se finge. Ela é fruto de uma decisão interna, de um corte radical com as mentiras que você conta a si mesmo. É atravessar a escuridão sem garantias, confiando que a luz virá. E ela vem, sempre vem, porque a coerência não é promessa, é lei. E nesse exato momento você sente que algo pulsa em você diferente, como se estas palavras não fossem novas, mas apenas um lembrete do que já estava inscrito em sua alma. Você não está aprendendo nada agora, você está lembrando.
Essa lembrança é o início. O despertar não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você já está no caminho. O único passo que falta é assumir. Há silêncios que não terminam quando a voz se cala. Eles continuam vibrando dentro, como ecos que se multiplicam em corredores invisíveis da alma. É nesse espaço suspenso, onde a mente não consegue mais argumentar, que a coerência se instala. Tot Jehuti ensina que o fim nunca é fim. É apenas o ponto em que o invisível começa a falar mais alto do que qualquer palavra. Você percebe agora? O caminho não foi sobre respostas, mas sobre lembranças. Cada metáfora foi uma chave escondida, cada imagem um espelho sutil. Você não veio até aqui para aprender algo novo, mas para recordar o que sempre esteve adormecido em você. E quando a lembrança desperta, ela não pode mais ser apagada. É como a marca de fogo deixada pelo raio em uma árvore antiga, uma cicatriz luminosa que nunca se fecha. O que você sente agora é essa marca, um traço silencioso, mas impossível de ignorar. Mesmo que tente voltar à rotina comum, o eco destas palavras encontrará você nos instantes mais inesperados. Talvez em uma noite em que o sono não chega, talvez em um olhar perdido na rua, talvez em um momento em que a dor parecer insuportável. Nesses instantes, a lembrança surgirá. A coerência está ali, esperando ser escolhida, não como promessa distante, mas como presença constante, porque a verdade é simples e, por isso mesmo, avassaladora. O universo nunca esteve contra você. Ele apenas espelhava aquilo que você insistia em negar. Agora, você sabe, não com a mente, mas com o corpo, com a alma, com o silêncio que vibra em cada célula. E saber disso já é transformação. E quando os velhos medos retornarem, porque eles sempre retornam, lembre-se de que não precisa vencê-los. Precisa apenas não se perder neles. A coerência não exige perfeição, exige presença. Ela não pede que você se torne algo que não é, mas que habite inteiramente o que sempre foi. Feche os olhos por um instante e sinta. Existe um ponto no peito que pulsa em ritmo diferente. Esse ponto é o centro. Esse ponto é a semente. Esse ponto é você, antes das máscaras, antes das dores, antes das prisões. Permitir que ele conduza é o verdadeiro ato de coragem. E se neste exato momento você sente que algo foi tocado, então já está acontecendo. A coerência já está despertando. Ela não espera, não negocia, não hesita. Ela apenas se instala quando você decide parar de fugir. Talvez esse seja o instante que sua alma esperou durante vidas. Deixe que isso reverbere. Deixe que esse eco se torne presença. Deixe que cada respiração seja o lembrete de que a realidade se curva diante de quem se alinha com ela. Porque a coerência não se força, ela floresce. E ao florescer, tudo ao redor floresce junto. Se estas palavras tocaram você, não guarde apenas para si. Permita que outros também despertem, porque um despertar nunca é isolado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como gesto mecânico, mas como parte desse movimento vivo que já começou em você. Cada ação agora é semente, cada semente é onda, e cada onda é coerência expandindo pelo mundo. E lembre-se, o universo não espera aplausos, ele espera presença, e a sua presença é o milagre que muda tudo.